Amém. Boa noite. Vocês estavam com pressa para sentar, hein? Pode ficar sentado mesmo. A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, amém? Me fizeram uma solicitação para reapresentar o que eu apresentei de manhã, mas antes, eu preciso mais uma vez agradecer ao convite, aos pastores, pastor Luiz Wagner, Vivian, Daniel, todos os pastores aqui dessa casa linda. Eu estou muito honrado, muito feliz de estar aqui com vocês, muito animado com tudo que eu estou vivendo aqui com vocês, mas também com tudo que eu creio que Deus vai fazer no meio de vocês. Então, eu estou muito animado, eu espero que você fique mais animado do que você está, e mais animado que eu, afinal de contas, eu vou ver de longe, Vocês vão viver algo poderoso aqui, e eu ficaria muito animado se eu fosse você. Quero apresentar a minha família rapidamente. Eu sou casado com a Nayara há 5 anos, fizemos 5 anos de casado semana passada, olha que coisa boa. Casei dia 10 de março, então há uma semana atrás eu estava celebrando 5 anos de casado, e tem 1 ano e 3 meses que nós crescemos um pouquinho. Ali está a Alice, ela realmente parece a Magali, não foi de qualquer coisa não, o cabelo dela enrola assim para cima, por conta própria. Então, deu tudo certo, e nós estamos então muito felizes. Nossa família vai crescer mais no futuro, breve, em nome de Jesus, mas minha esposa não está grávida não, irmão. Não é isso que eu estou dizendo, só estou dizendo que vai ficar logo, em nome de Jesus. E eu quero então apresentar um pouquinho da nossa história. Eu sou um pastor, falei de manhã, eu sou um pastor jovem, tenho 30 anos, já tenho 7 anos de tempo integral servindo a igreja, deixei minha carreira lá fora e vim servir, e eu sirvo hoje numa igreja extraordinária, uma igreja que eu tenho, assim, todo amor para falar. Sou suspeito demais, alguém apaixonado pela igreja de Jesus, mas, sem dúvida alguma, apaixonado pela igreja local. Eu sou um dos pastores da Central de Belo Horizonte, Igreja Batista Central, e nós nascemos lá em 1961, eu vou te mostrar um pouquinho da nossa história rapidinho, com 89 irmãos. Esse prédio que está aí na foto hoje é nosso prédio administrativo, não temos cultos aí, é só onde nós celebramos o nosso dia a dia, Todo dia a gente tem que celebrar, mas é aí que eu trabalho no dia a dia, é aí que estão todos os escritórios, toda a parte administrativa, mas não tem culto, aí só um ou outro encontro de líderes hoje, fazemos casamentos aí às vezes, mas hoje é um prédio auxiliar. A Central não está em um prédio só, está espalhada por vários prédios, são dezenas hoje, são mais de 16 lugares no Brasil, e também 4 igrejas em Angola, e essa igreja nasceu muito saudável, muito linda, mas sem avançar tanto, sem expandir tanto, sem crescer tanto, por muitos anos. Se a gente fizer mostrar um gráfico, nos primeiros 40 anos de igreja, a gente teve uma média de 300 membros, mais ou menos, algumas partes mais, outras menos, mas 300, e ali 2000 está marcado de outra cor, porque quando fizemos 40 anos, nós iniciamos um processo de transição para o modelo celular na nossa igreja. O pastor Paulo Mazzoni, meu pastor, guiado por Deus, debaixo de várias palavras de Deus, começou esse processo, foi estudar o modelo. Em 2001, nós abrimos as nossas primeiras células, logo ali, então, na transição, 45 pessoas, dos 300 e poucos membros que tínhamos, abriram 15 células, 3 crentes da nossa igreja em cada pequeno grupo, convidando não crentes, e nós então começamos a experimentar um crescimento extraordinário, nossa igreja foi avançando, crescendo. Em 2007 mudamos de prédio, e a verdade é que essa visão tem nos levado a um crescimento quantitativo e qualitativo. Aí está uma foto do nosso maior prédio, não é o único, nesse aí, que é a Central Luxemburgo, cabem 2.700 pessoas, e nós temos então vivenciado isso. Só para você ver aquele gráfico continuando, ele foi avançando, assim, a gente foi crescendo, e hoje nós somos 2.287 pessoas, não células, 2.287 células, mais de 20.200 membros, e contando os visitantes, nós somos hoje 26.700 pessoas, todas as semanas nos nossos pequenos grupos. Todos esses números são das células, a gente nem conta, assim, quantas pessoas vão ao prédio, ou quantos membros, tudo é célula.
Nós somos uma igreja em célula, tudo acontece através das células. Inclusive, a nossa declaração de visão diz que nós somos uma igreja em células, vivendo o amor de Cristo, transformando o mundo. E eu, João, especificamente, lidero célula há mais de 10 anos, minha célula já se multiplicou mais de 20 vezes nesses 10 anos, pela graça de Deus, tenho liderado a minha célula até hoje. Essa terça-feira, enquanto vocês estarão encerrando a conferência, eu vou ter dia do amigo lá na minha célula, vai ser uma bênção. Terça-feira estarei lá recebendo mais pessoas, e se Deus quiser teremos decisões por Jesus terça-feira. E nós estamos, então, muito felizes, mas eu, João, sou pastor especificamente de uma área da igreja que se chama DNA Central. A Central hoje possui 3 pastores em tempo integral, que para dentro, para a igreja central, fazemos muito pouco. Lideramos nossas células, servimos em algumas coisas bem específicas, mas o meu dia a dia é para servir outras igrejas. Eu estou lá como um dos pastores que ajuda outras igrejas no processo de transição para o modelo celular. A gente faz isso no Brasil inteiro, nas Américas, na Europa, na África, ainda não chegamos na Ásia, mas vamos avançando para a glória de Deus. E o que é esse DNA, só para você saber? O DNA é um conjunto de experiências, as nossas experiências de transição, que a gente repassa a igrejas para que elas criem, está lá na tela, um modelo celular. Não está escrito o modelo. Nós não estamos propondo assim, faz copia e cola, faz exatamente como a gente faz lá. Claro que não, Belo Horizonte e Curitiba são diferentes. Por favor, adapte a sua realidade, a sua cultura, aos seus valores, à sua regionalidade. A gente faz isso com todo carinho, o DNA é impressionante, a gente dá nosso material inteirinho de graça, não tem vínculo administrativo, não tem vínculo financeiro. O DNA, na verdade, é o maior investimento missionário da Central, e a gente tem, então, apoiado tantas igrejas. É um prazer estar aqui com vocês, e eu estou muito, muito honrado de poder compartilhar uma palavra com vocês. Vocês estão animados? Sim. Hoje está mais animado de noite, acho que tem mais galera jovem à noite, deve ser isso. Sinta-se lisonjeado, irmão, em nome de Jesus. Estão animados mesmo? Sim. Então, se você está animado, bem mineiro, né? Se você está animado, você está animado porque Jesus está aqui, não é? Não é por isso que você está animado? Você está animado porque a presença de Deus está aqui. Você crê que Deus pode falar com você agora? Então, abaixa a sua cabeça e dá liberdade para Ele falar com você. Faça sua oração, entregue esse momento ao Senhor. Se dedique a Ele agora. Põe o celular no silencioso ou no modo avião. Você acabou de entrar no avião agora. Nós vamos voar alto essa noite em nome de Jesus. Então, bota seu celular no modo avião, esquece que Ele existe. Se concentra em Deus. Pede para Ele falar com você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por essa linda igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem lindos sonhos e planos para realizar no meio dessa igreja. Eu, com os olhos da fé, vejo essa igreja avançando tão lindamente, tão rapidamente, se expandindo, como nem eles imaginam. Afinal de contas, é o Senhor quem faz isso, é o Senhor que dá crescimento, é o Senhor quem edifica a igreja. Mas a verdade, Deus, é que nós, na sua presença, só temos o desejo de te agradar, só temos o desejo de ouvir sua voz, e estamos pedindo então, fala conosco. Nós abrimos nosso coração para o Senhor, Deus. Eu oro aquilo que foi profetizado pelo profeta Ezequiel, Deus, que aqui, essa noite, corações de pedra sejam substituídos por corações de carne, prontos a serem ensinados, tratáveis. Deus, nos leva mesmo para o próximo nível. Uma palavra tão forte o Senhor colocou no meu coração, tão desafiadora. Eu estou pedindo que não seja eu, Deus, mas que o Senhor fale. Se o João falar, Senhor, eles não vão lembrar de nada. Mas se o Senhor falar, nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Então, Espírito, nós te damos toda a liberdade. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar contando uma história para vocês. Quero contar uma história que eu ouvi recentemente, gostei demais, virou introdução de palavra. Olha que coisa boa.
Eu até anotei para não perder nada. Mas eu ouvi uma história, conta-se a história do homem que comprou com muito esforço, anos atrás, uma passagem só de ida, na terceira classe de um grande navio para tentar a sorte na América. Muito comum antigamente. Ele gastou praticamente todas as economias na passagem, fazendo com que não tivesse quase nada para comprar comida a bordo. Então, ele comprou uma rodela de queijo, um queijo duro, não era queijo mineiro, não, era assim, um queijo mais ou menos. E junto comprou uma caixa de biscoito. Aqui é biscoito ou é bolacha? Só para eu saber. Ufa, é biscoito como lá comigo. Glória a Deus. É bolacha? Biscoito, bolacha, você pode pôr o que você quiser aqui, tá bom? Ele comprou queijo e biscoito, bolacha, para se alimentar durante a viagem que duraria 12 dias. Quando começou a viagem, ele cuidadosamente, um homem muito organizado, ele racionou seu queijo, seus biscoitos, bolachas, para ter certeza que durariam toda a viagem. Às vezes, durante a viagem, ele olhava, esfomeado, pela janela do restaurante do navio, e via os outros passageiros se banqueteando na farta comida que era servida. Parecia deliciosa, mas ele se confortava com o pensamento de que um dia, no futuro, ele ganharia o suficiente para comer bem e alimentar não só ele, como sua família. Assim, ele voltava para o seu pequeno quarto e para o seu biscoito bolacha com queijo. No último dia, já a poucas horas da chegada no porto de destino, o homem estava morrendo de fome. Tinha acabado o queijo, tinha acabado a sua porção do outro, que você já sabe qual é. Quando ele foi ao convés para observar a aproximação do continente, ele encontrou-se com um dos tripulantes, que chegou perto dele, meio acanhado, meio constrangido. E esse tripulante, muito educadamente, comentou: Senhor, eu não quero me meter, mas eu percebi que o Senhor não fez nenhuma refeição com os outros passageiros no restaurante do navio. Eu espero que nós não tenhamos feito nada que tenha incomodado o Senhor, que tenha desagradado você. E o homem então respondeu: claro que não, todos têm sido muito agradáveis comigo. É que eu estou guardando o pouco dinheiro que eu tenho para as despesas que terei ao me estabelecer na América. Então não queria gastá-lo com comida. Ô meu amigo, disse o tripulante, você não sabia que 3 refeições diárias estavam incluídas no valor da sua passagem? Nós preparávamos um lugar para o Senhor todos os dias, mas o Senhor nunca apareceu. Por que Ele não apareceu, gente? Porque Ele não sabia. E por isso, a oportunidade de plena provisão em sua viagem havia sido perdida para sempre. Irmãos, é triste, mas todos os dias eu encontro cristãos que são como esse homem. Vivem um cristianismo de queijo e biscoito bolacha, sem a bênção e a provisão disponível para eles como filhos de Deus. Andam por esse mundo sem poder experimentar daquilo que já é de direito deles, desprovidos da riqueza da presença de Deus, consolando-se com a ideia, com o pensamento que os céus espera. Alguns, inclusive, olham para o poder disponível e a vida abundante de outros cristãos e ficam desejosos de ter algo semelhante. Fica ali olhando pelo vidro do navio, gente se banqueteando. Mas acabam convencidos de que estes são privilégios de uma classe especial de crentes, mas que aquilo não é para eles. E é óbvio, irmãos, que quem pensa assim está muito equivocado. Deus já preparou para cada um de vocês que tem Jesus no coração, que é cheio do Espírito Santo, uma mesa no banquete dele. A questão é, você tem ido para a mesa, irmão? Como você tem vivido a sua vida? Tem vivido em vitória, desfrutando de uma vida extraordinária em Deus, de uma vida no sobrenatural, como falamos pela manhã, ou
uma vida mais ou menos. Deus falou claramente comigo, enquanto orava pela Conferência Expansão e pela Igreja Batista Alameda, e eu não vou pregar nesse versículo, mas enquanto orava, ficou claro, João 14:12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Vocês farão coisas maiores, vocês viverão uma grande expansão, é verdade. A verdade, irmãos, é que hoje em dia eu encontro muitos cristãos que almejam uma vida básica, que almejam, em uma linguagem assim estudantil, passar na média. Eu só quero passar. E esqueceu que mediocridade tem tudo a ver com média, com ser mediano. E ao tentar passar na média, a gente vive uma vida cristã rasinha, baixinha. Outros acreditam e almejam a grandeza, querem ser grandes, e eu quero mais, e eu desejo mais, e eu não estou dizendo que necessariamente isso é ruim, mas muitos querem ser ricos, querem ser os melhores, alcançar sucesso, e tornar-se talvez uma celebridade. Tem gente que vê as suas pequenas vitórias como enormes, acham que são os tais, o cara. E a vaidade os impede de continuarem a aprender. Irmãos, eu me preocupo muito. Eu creio que diante de nós existem 3 opções. Uma é a gente pensar no bom o suficiente. Vamos ser medianos. Bom o suficiente. E às vezes você fica preso na estagnação. Outros querem tentar alcançar a grandeza, mas essa grandeza leva à vaidade, ao orgulho e à eterna frustração. Eu creio que Deus deseja levar essa igreja pela terceira via. A terceira opção é a opção de Jesus, a de viver coisas maiores. O que aprendemos é que se você já nasceu de novo, coisas maiores, expansão, é o seu direito de nascença. É de quem nasceu de novo. Aqueles que têm Deus em si, têm direito a viver coisas maiores. Deus tem coisas maiores para essa igreja, amém? Deus tem coisas maiores para a sua vida, amém? Não é sobre você querer ser bom o suficiente, não é sobre você ser vaidoso e achar que isso é o cara. Você é dono de coisas maiores. Então, qual é a luta? A luta é que para a maioria das pessoas, inclusive para mim, saiba disso, é difícil sair da inspiração para a prática, é verdade ou não? Da inspiração para a implementação, é muito difícil. Então, às vezes, a gente vem num culto, vem numa conferência, vai na célula, tem uma experiência com Deus, ouve uma palavra desafiadora, e a gente fica cheio assim, nossa, que palavra, que movimento, e eu ouvi algo que me transformou, eu li um livro maravilhoso, e às vezes a gente fica super empolgado. A gente toma decisão sobre coisas que nós precisamos fazer, ou que nós precisamos parar de fazer, mas a gente fica preso, imobilizado, não consegue pôr aquilo em prática. Alguns aqui, com certeza, em outras oportunidades, decidiram, eu vou orar mais, eu vou buscar Deus mais, eu vou passar mais tempo no secreto, eu vou ler a Bíblia mais, eu vou fazer mais jejum, eu vou me envolver mais com Deus, eu vou me envolver mais com a igreja, eu vou me dispor para servir. A gente tem esses pensamentos e toma essa decisão assim no campo das ideias, mas a gente, às vezes, nunca começou, ou começou e parou. Irmãos, quantas vezes eu não inscrevi na academia, paguei e não fui? Não precisa levantar a mão se você já fez a mesma coisa. Quantas vezes a gente fala, agora eu vou. E aí eu me inscrevo na escola da igreja, num curso super bacana, eu vou no primeiro dia, depois, não, mas tem que acordar mais cedo, né? E a gente larga. Eu sei como é que é, irmão. Talvez você, que está aqui me ouvindo, decidiu um dia parar de fumar. Parar de ver pornografia, de falar mal das pessoas. Talvez tenha decidido terminar um relacionamento tóxico, que não era saudável, mas não conseguiu implementar.
Irmãos, existem duas razões pelas quais nós não conseguimos, muitas das vezes, implementar aquilo que a gente já decidiu fazer. Eu creio que hoje nós precisamos verdadeiramente decidir viver algo novo e deixar o passado virar passado e seguir para uma vida grandiosa de coisas maiores. Mas o que é que impede a gente? Duas coisas. Primeiro, nós não pensamos grande. Segundo, nós não começamos pequeno. Primeiro, nós não pensamos grande. Segundo, nós não começamos pequeno. Como assim? Deixa eu tentar te explicar. É claro que nós temos que pensar grande. Afinal de contas, o nosso Deus é enorme. Deus é extraordinariamente grande. É verdade ou não? Como que eu vou esperar coisas pequenas de um Deus tão grande? Faz sentido? Então eu preciso ter um pensamento grande, um sonho grande. Mas aí já começa o problema. Porque a maioria das pessoas não pensa grande o bastante sobre quem Deus é e o que Ele quer fazer na nossa vida. A Bíblia diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas, às vezes, nós nos conformamos, confortáveis, com sonhos e visões muito menores do que Ele tem para nós. Então, irmão, saiba disso, para você viver expansão, você precisa pensar grande. Isso quer dizer que você tem que ter fé. Não, mas, no final das contas, não basta pensar grande e ficar sentado no sofá sonhando. Ah, mas eu vou fazer grandes coisas. Ah, mas minha empresa vai ser a maior do nosso ramo, para eu poder investir no reino de Deus. Ah, mas eu vou poder ganhar, vou ter esse emprego, e vou poder servir com o meu emprego às pessoas, e lá eu vou ganhar muita gente para Jesus. Ah, eu vou abrir uma célula. E as pessoas vão aceitar Jesus no meu sofá vai ficar gasto, rasgado. Ah, mas eu vou celebrar, porque mais um entregou a vida para Jesus. Tudo isso é lindo. Mas se você não levantar do sofá e colocar em prática, irmão, é só um sonho. Visão sem ação não passa de um sonho. Irmãos, é verdade. Ação sem visão é só um passatempo. Visão com ação pode mudar o mundo. Nós precisamos dar o primeiro passo, irmão. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Ou seja, nós temos que estar dispostos a começar pequenos. De novo, para viver expansão, você precisa pensar grande, mas estar disposto a começar pequeno. Irmãos, o importante é começar, você tem que começar. E se tiver que começar pequeno, não despreze os humildes começos. Porque se nós somos gente de fé, nós temos que estar dispostos a viver uma vida que requeira fé. A gente fala muito sobre fé, mas vamos ser sinceros, a gente faz tudo para não ter que depender dela. A gente quer ser racional o tempo todo, a gente não quer precisar depender da fé. A gente quer fazer uma oração hoje e receber hoje. E se eu tiver que durar nessa oração e persistir nela, eu desisto. Ou eu fico bravo com Deus, ou acho que Deus não quer me abençoar. E aí eu mudo. Escute bem. A visão de Deus pode ser grande e ambiciosa. Ganhar Curitiba para Jesus é uma visão grande e ambiciosa. Ter uma célula em cada bairro dessa cidade é uma visão grande e ambiciosa. Mas quer ver ficar pior? Ter uma célula em cada condomínio da cidade é uma visão grande e ambiciosa. Mas ter uma célula em cada prédio dessa cidade é uma visão grande e ambiciosa. Irmãos, mas para a gente conseguir fazer isso, você precisa dar passos de fé pequenos. Como que nós vamos fazer isso? É só você abrir sua casa. Eu preciso de mais um para abrir a casa, e mais um para liderar, e mais uma que está dizendo sim, e mais um. E à medida que a gente for dizendo sim para o Senhor e começar a trabalhar, daqui a pouco vocês vão piscar e falar, nossa, tem quantos bairros? 70 aí?
Vocês estão em 29? Decorei de manhã, tá certo? Aí começa, você fala assim, uai, a gente tinha 29, a gente está em 50, gente. Mas espera aí, dos 79 nós estamos com 71? Quando vocês estiverem com 71, eu garanto que 8 vão falar assim, arruma uma casa aí nesses bairros que estão faltando que eu vou lá liderar. E aí você chega no final do ano, já tem 79 bairros. Aí nós vamos para os condomínios. E assim nós vamos. Irmãos, o sonho tem que ser grande, mas para chegar lá, o passo é pequenininho. É consistente, mas é de fé em fé. Em geral, um grande sonho, sem um pequeno começo, não passa de ilusão. Quando eu disse que nós não devemos desprezar os pequenos começos, eu estou citando a Bíblia. Zacarias 4,10 afirma isso. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Nós vamos expandir, irmãos, amém? Amém. Comecem com passos pequenos. Nós precisamos de todo mundo que está aqui. Nós precisamos de todo mundo que vai ouvir essa palavra online. Nós precisamos de toda essa igreja envolvida. Irmãos, como a gente pode ver isso a Bíblia inteira? Nós vamos ver isso a palavra de Deus inteira. Uma visão se transformando num projeto, e um projeto pode ser a semente de algo grandioso. É uma semente de mostarda, não é? Que plantada vira a maior das hortaliças. Davi foi virar rei. Como que ele começou? Pastor de ovelhinha. Moisés aprendeu como conduzir um povo, vivendo 40 anos no deserto depois de ter feito coisa errada. É assim mesmo, irmãos. Hoje, o exemplo que eu quero usar é Eliseu. Eliseu. O profeta Eliseu. E eu quero te mostrar aqui a fé de Eliseu em ação, num dos seus primeiros milagres, depois que Elias foi embora, vai nos ensinar o que eu creio que Deus quer ensinar para essa igreja hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 9. 2 Reis 3, a partir do versículo 9. Quem achou diz amém. Quem não achou diz escola de líderes. Vocês estão rindo, mas ninguém falou escola de líderes, então todo mundo achou. É isso? Não vale o telão não, viu gente? Achar é achar. Mas tá bom, pode ler pelo telão mesmo. 2 Reis 3, a partir do versículo 9, nós vamos ler até o versículo 20. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós, estes 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água. E vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos.
Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Amém? Você entendeu a passagem? Quando os reis de Israel, Judá e Edom, os três juntos, decidiram atacar o rei de Moabe, que era um inimigo terrível, eles enfrentaram um problema ainda maior, irmão. Faltou água depois de 7 dias. Eles estavam no deserto, agora eles podem morrer de sede. Aqueles reis tinham feito tudo o que podiam fazer para a guerra. Se uniram, se prepararam, tudo o que podiam fazer. Mas então eles se encontram numa situação em que não importa quantos soldados eles têm, não importa quais equipamentos eles possuíam, porque eles não tinham água para a tropa nem para os animais. Eles não tinham o que fazer. Por quê? Porque a água vem só de Deus, irmão. Quantas vezes a gente não fica no mesmo lugar? A gente fez tudo o que a gente podia fazer, mas só Deus para fazer chover, querido. A verdade é que eu e você podemos fazer muitas coisas, mas só Deus traz água para nós. Depois de termos feito tudo o que podemos fazer, nós temos que lembrar que só Deus pode enviar o seu favor. Só Deus pode enviar misericórdia. Só Deus pode enviar salvação. Irmãos, saibam disso. Saiba disso, homem de negócio. Saiba disso, pai e mãe de família. Saibam disso, líderes. Saibam disso, pastores. Saibam disso, educadores. Só Deus pode enviar cura. Só Deus pode mudar corações. Só Deus pode convencer pessoas. Só Deus muda circunstâncias. Apenas Deus pode fazer chover, irmão. Talvez você esteja como aquele povo no deserto, se sentindo meio seco, assim, precisando de água, quase morrendo de sede. Há momentos em que parece que nossas forças acabam. Nós nos sentimos vazios, secos, é verdade ou não? No meio de tantas provas, nós ficamos esgotados, não temos o que oferecer para ninguém, as forças acabam. Mas Deus é Deus. E Ele é quem pode trazer água. Ele pode trazer refrigério para você hoje. Ele pode trazer um refrigério que você precisa. Ele pode te colocar de pé novamente. Ele pode te saciar. Ele pode te fortalecer. E só Ele pode te expandir. Irmãos, você pode fazer muitas coisas. Só Deus envia a água que você precisa. Os 3 reis, desesperados, decidem buscar a Deus e mandam chamar Eliseu. E Eliseu não foi bonzinho quando eles chegaram. Ele foi muito duro. Ele é um pregador corajoso. Está faltando isso às vezes. Não nessa igreja. Ele diz, agora vocês querem Deus na vida de vocês. Vocês fizeram isso aí tudo. E só agora que vocês estão preocupados se Deus vai entrar ou não. Interessante. Ninguém pensou em Deus antes, não? Ninguém consultou Ele antes, não? Mas só agora que vocês estão encrencados, vocês querem a ajuda de Deus? Irmãos, nós não somos assim diversas vezes, não? Eu quero uma porta de emprego, estou orando. Aí vem a primeira proposta. Você aceita, nem orou, irmão. A porta vem, mas você foi perguntar para Deus se é essa? Quantas vezes nós não erramos por causa disso? Não é uma, não é duas, não é 3. Eu me lembro de uma passagem, agora vai me fugir a referência da cabeça, mas quando Davi e os filisteus descobrem que Davi virou rei, é Samuel, irmão, 2 Samuel, agora, o capítulo vai ficar para depois, você pesquisa no Google depois. Mas eu lembro direitinho, que os filisteus vêm, Davi entra na fortaleza e ataca eles de frente, vitória. Os mesmos inimigos vêm, Davi volta a buscar a Deus e Deus fala, muda a estratégia, dá a volta pelas amoreiras. E quando eu devo atacar, Senhor? E Deus responde para Davi, quando você ouvir passos pelo topo das árvores, é sinal de que Deus foi à sua frente, você pode ir. Qual que é o problema, irmão? Tem muitas vezes que nós estamos indo para as batalhas, sabe como? Deus falou, você tem que ouvir os passos, nós vamos antes dos passos passar. Você vai na frente de Deus. Como disse Cezinha Cita, você foi rasgando, mas agora tem que voltar costurando. Irmãos, você está rindo, mas é sério.
Você está esperando Deus responder e conduzir sua vida? Esses reis fizeram tudo certo, sem consultar Deus, ou seja, fizeram tudo errado. Mas no meio do processo, Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, ainda deu uma chance para eles. E não só prometeu água, como prometeu vitória. A verdade é que isso me lembra Provérbios, sabia? Provérbios 3, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, eu não posso esperar que Deus abençoe o meu trabalho, as minhas iniciativas, os meus relacionamentos, a menos que eu faça tudo da maneira dEle. Por quê? Porque só Deus pode enviar chuva. Por causa do rei Josafá, o rei de Judá, Eliseu concordou em consultar o Senhor. E lá no versículo 15 nós lemos, Eliseu faz algo bem esquisito para alguns. Vou buscar Deus, então chama um arpista. Coisa boa. O exército todo morrendo de sede e o cara pensando em adorar. Isso não te ensina nada, não? Às vezes você está no seu momento de maior decisão, de maior necessidade. Você tem uma coisa a fazer, irmão, vai adorar. Ele é digno da sua adoração, mesmo que o seu problema não resolva. Ele é digno da sua adoração, independente de qualquer coisa. O fato é que quando o arpista começa a tocar, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E Deus deu uma instrução clara. Assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas. Vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale vai ficar cheio de água. E vocês, seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Irmãos, o Senhor falou para o profeta que no dia seguinte, naquele mesmo lugar seco, desértico, Ele mandaria água em abundância. E não só isso, como daria vitória para aqueles 3 reis contra Moabe. Bom, assim diz o Senhor. Não é isso para isso que nós estamos nessa conferência? Para ouvir Deus dizendo algo para nós? Eu tenho uma palavra de Deus para vocês, irmãos. E a palavra de Deus está aí nesse texto. Cavem muitas cisternas neste vale. Se você quiser, eu mudo aqui. Cavem muitas cisternas nessa alameda. E ainda disse o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, essa alameda vai ficar cheia d'água. Para o Senhor isso ainda é pouco. Irmãos, isso é fácil para Deus. Nada é difícil para Deus. Se o tamanho da visão que você tem para a sua vida e seu ministério não te assusta, é sinal de que não é grande para você. Mas eu estou assustado de pensar em uma célula em cada prédio. Isso é sinal de que é de Deus. Abrir uma célula em cada bairro, irmão, vamos ser sinceros, só com o tanto de gente que vocês têm, vocês já conseguem. Se vocês se organizarem estrategicamente, vocês conseguem. Se dá para fazer sozinho, não é de Deus, não. Só ter uma por bairro? Não, nós vamos ter uma em cada prédio mesmo. Isso é um plano grande, isso é um sonho grande. A água vai vir, mas a vitória vai vir também. A palavra de Deus que eu tenho para vocês, irmãos, é cavem poços. Diga comigo, cave poços. Vou cavar poços, fala aí. Irmãos, os reis queriam um milagre, e eles receberiam um milagre. Mas antes do milagre vir, primeiro eles teriam que trabalhar. A água está vindo sobre essa igreja, mas ela vai encontrar seu poço cavado. Do que adiantaria Deus cumprir a palavra deles, se os homens não tivessem feito a parte deles? Do que vai adiantar o poder de Deus vir sobre essa igreja, se você não está pronto para receber, nem desejoso de compartilhar? Irmãos, não achem, quando a gente fala que Deus vai nos dar um avivamento, quando a gente fala que Deus vai derramar sua presença sobre nós, que Deus enche tanque de gasolina para Ele ficar andando dentro da igreja. Ele não te dá poder para você vir e ficar sentado aqui, Ele te dá poder para você ir lá fora e manifestar Ele no mundo. O poder não vem para a gente ficar aqui feliz com a nossa salvação. Ele não vem, a água não vem para nos encher e pronto. Irmãos, se eles tivessem recebido a água toda, mas não tivesse poço, a água ia passar e ir embora.
Quer dizer que Deus prometeu algo, mas o homem, você, tem uma ação a cumprir a partir de agora. Eu estou declarando sobre essa igreja, está vindo água. Você tem que cavar poços. É como se Deus estivesse dizendo, se você realmente crê que eu vou fazer o que eu disse que faria, então cave poços. Mostre-me a sua fé. E então eu lhe mostrarei a minha fidelidade. Faça a sua parte. Se você cavar cisternas, eu vou enviar água. E aqueles homens cavaram muitos poços naquela noite. E o verso 20 diz, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo de Edom e alagou a região. Irmãos, a água veio como prometido e encheu todos aqueles poços. Todos beberam, todos foram renovados, todos venceram a grande batalha. É ou não é o que nós todos desejamos? Nós não desejamos viver a promessa do profeta, profetizada pelo profeta Abacuque, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar? É verdade que nós queremos isso, nós queremos ver justiça, nós queremos ver retidão, nós queremos ver salvação. Eu quero ver o seu familiar salvo, irmão. Eu quero ver o seu amigo salvo, eu quero ver seu colega de trabalho salvo, eu quero ver aquela pessoa que estuda com você entregando a vida para Jesus. Só que para isso acontecer, irmão, você tem que cavar poços. E por que eu estava inseguro de pregar essa mensagem? Porque cavar poços hoje é um pouco figurado. Para alguns aqui, cavar poços vai ser fazer um jejum. Para outros, cavar poços vai ser retomar um relacionamento com o descrente que você estava abandonando. Para outros, cavar poços vai ser dizer, eu vou liderar uma célula. Para outros, cavar poços vai ser, a célula vai ser na minha casa. Para outros vai ser assim, a minha casa está apertadinha, mas vai ser lá mesmo. Para outros vai ser assim, eu vou voltar a ser dizimista fiel, estou roubando de Deus. Irmãos, falar que você tem que cavar poços pode ser 1 milhão de coisas. Mas aí, a culpa já não é minha. Deus mandou eu falar isso para vocês. Cavem poços. Ele está mandando água. A água está vindo. Mas essa igreja vai ter que cavar poços. Talvez a gente tenha 70 células hoje, e as 200 que a gente está sonhando, você não sabia disso? Não, eu estou já. Tem que vir muito antes do que a gente está imaginando. Para isso acontecer, você tem que fazer o quê? Preste muita atenção, a primeira instrução de Eliseu não tinha nada a ver com água. Só tinha a ver com cavar poços. Ou seja, se você quer ver a terra cheia de água, cave poços. Se você quer que o milagre venha, cave poços. Tem gente que está assim, eu quero muito experimentar esse milagre aqui na minha vida. E o que você está fazendo? Nada. Estou esperando chegar. Eu estou esperando eu conseguir esse emprego, para aí depois eu ir lá servir o Senhor. Eu estou esperando que primeiro meu filho forme, para depois eu fazer isso. E a gente fica dando desculpa, e esquece que um dia Jesus virou para a mulher samaritana, e se revelou para ela o Messias. Essa mulher volta para a cidade para pregar o Evangelho. Os discípulos estão voltando com comida, olha que bonitinho. Os discípulos estão oferecendo comida para Jesus. Jesus falou, a minha comida não é essa. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a obra. E aí o próprio Jesus diz, vocês não dizem, daqui a 4 meses faremos a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos, vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Vocês não dão desculpa? Daqui a 4 meses, mas quando eu conseguir fazer tal coisa, mas quando eu conseguir formar na faculdade, mas quando a gente fica empurrando o serviço a Deus a outras coisas. Enquanto isso, a água está vindo, e nós não estamos cavando poços. Irmãos, o milagre vai vir, mas enquanto você espera, sirva, trabalhe, diga sim, fala, eis-me aqui, Senhor. Se o milagre vier, amém. Se ele não vier, amém. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou cavar poços. Irmãos, se Deus prometeu água, pode ter certeza que ela vai vir. A questão é que não vai adiantar nada Ele mandar água e você não ter começado a cavar.
Irmãos, tudo que eu posso te dar hoje, essa noite, é uma pá. Aprenda um princípio espiritual. Somente Deus pode enviar chuva, mas Ele está esperando que você cave poços, que você faça a sua parte na obra dEle. Deus espera que você comece a dar um passo pequeno, ainda que bem simples, em direção à expansão que Ele quer fazer. Irmãos, o que eu estou pregando aqui? Tudo depende de você? Claro que não. Chuva é a especialidade de Deus. Mas Deus designou uma parte para você. Ele não colocou os anjos para pregar o Evangelho. Ele não pediu para as rochas fazerem isso. Ele pediu para os seus discípulos. Alguém aqui é discípulo de Jesus? Vai e faça outros discípulos. Foi isso que Ele mandou. Se tudo que você tem são boas ideias, mas nunca implementa nada, irmão, nunca produz nada palpável, só boas intenções, você é apenas um sonhador. A diferença entre uma visão e um sonho é a coragem para agir e a fé para começar. Se eu tivesse que dar um tema para essa palavra, nem tinha que ser cave poço, tinha que ser fé para começar, irmãos. Fé para começar, essa é a palavra. Deus não chama você para terminar o que Ele coloca no seu coração, Ele chama você para ter fé para começar o que Ele põe no seu coração. Se você não está entendendo, deixa eu tentar falar de outra forma. Alguém aqui quer viver um mover poderoso de Deus em sua vida? Pois então Ele ordena que primeiro você se prepare para receber o mover desejado. A fé, Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E Eliseu tinha uma certeza, a água está vindo. Eu não sou Eliseu, mas se eu sou profeta de Deus, eu estou dizendo, eu tenho certeza que a água está vindo. O que ele fez então? Ele provou que tinha essa certeza, cavando poços. E não só ele, mas fazendo todos cavarem. E no final, Deus agiu por causa da fé dele. É verdade. Irmãos, Deus espera que você mesmo abra espaço para a vida extraordinária que Ele quer colocar em seu caminho. Alguém aqui crê que Deus tem coisas maiores para você? Você crê a ponto de cavar cisternas, mesmo sem sinal de chuva? Irmãos, quais são os pequenos passos que Deus está te falando para dar? Quais são as preparações práticas que Deus está pedindo que você faça para a grande vida que Ele quer que você viva? Quais são os poços que Ele está pedindo para você cavar? Irmãos, até que Ele mande chuva, você só tem uma coisa a fazer: cavar poços. Fazer o que está ao seu alcance, fazer a sua parte dessa missão. Irmãos, vocês não vão ter o nível de intimidade com Deus que Paulo tinha no primeiro dia, mas continua buscando a Deus todo dia, que você vai crescer. Talvez você não vai para o terceiro céu amanhã, mas busca a Deus consistentemente por 3 anos, quem sabe você não bate lá. Nós temos que sonhar grande, nós temos que sonhar em ter a vida com Deus mais extraordinária, e talvez para começar, tudo que você tem que fazer é começar a orar 10 minutos por dia, é começar pequeno. Irmãos, não se reconstrói um relacionamento destruído da noite para o dia. Às vezes você quer restaurar um relacionamento, sonhe grande, Deus vai restaurar seu casamento. Talvez o seu marido que foi embora vai voltar. Mas para isso acontecer, decida ter uma conversa, escrever uma carta, fazer uma ligação, entrar num período de jejum, começar pequeno. Comece pequeno. Se o seu filho está longe de Deus, talvez você não vai conseguir trazê-lo de volta amanhã, mas sonhe grande, ele vai voltar. E você pode começar a orar por ele todos os dias, já é um ótimo pequeno começo. Mas o mais legal do texto é que nós temos uma palavra sobre nós agora, que é o quê? Cave poços, não é? Mas se a gente olhar bem para o texto, a palavra nem é só cave poços, sabe qual que é? Cave muitos poços. Irmãos, vem abundância aí. A palavra de Deus sobre vocês é: vem abundância aí. Então nós temos que cavar muitos poços. Gente, nós estamos precisando de todas as casas, vocês não estão entendendo. Nós estamos precisando de todos vocês já crentes, disponíveis para servir a Deus. Nós estamos precisando de todo mundo, não é de um, não é de um só, não é de 2, não é de 3, nós estamos precisando de todo mundo. Eu estou olhando aqui, se a gente juntar todo mundo aqui, dá para a gente abrir umas 20 células novas nos próximos 3 meses, amém? Só com vocês.
Irmão, se a gente realmente crê que Deus é um Deus de abundância, disposto a abençoar nossas vidas de formas maiores do que jamais imaginamos, nós devemos estar sempre cavando todo tipo de poços. Nos nossos relacionamentos, na nossa carreira, em todas as áreas da nossa vida. Por favor, creia que Deus está enviando uma grande chuva. Mas quantos poços você está disposto a cavar? Mas eu quero te incentivar de forma grande a cavar muitos poços. Você já está entendendo a palavra, amém? Mas eu quero te dar um desafio agora. Nós vamos cavar muitos poços, amém? Mas deixa eu aumentar o nível do desafio. Cave com fé. Cave com fé. Muitas vezes, irmão, nós não vamos ver nenhum sinal, e Deus prometeu desse jeito: vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas uma coisa eu estou prometendo, Deus está dizendo: a água vai vir. Irmãos, às vezes você está olhando, e está trabalhando, e está se dedicando na sua célula, e está se dedicando no seu trabalho, e está fazendo tudo com excelência, e está começando a cavar poços, mas você não está vendo nada. E aí, muitas das vezes, a gente faz o quê? Ih, o negócio não é para mim, não. Eu posso usar vários exemplos da Bíblia. Talvez o mais fácil de fazer, pelo menos é o que veio na cabeça agora, e obrigado, Espírito Santo, é Naamã. O grande líder do exército sírio, que tinha lepra. Ele foi diante de um profeta, nem te conto qual. Se você não sabe, você tem que ir mesmo para a escola de líderes. Conhecer mais da palavra de Deus. Mas esse homem recebeu uma instrução: para ser curado da lepra, você tem que mergulhar 7 vezes no Jordão. No início ele ficou meio bravo. Ficou falando de outros rios aí. Eu lembro que um chamava Farfar. Estou precisando ler mais a Bíblia. Decorar os rios todos. Mas eu lembro que esse homem mergulhou 7 vezes e foi curado. E a Bíblia não entra no detalhe para dizer assim: gente, a cada vez que ele mergulhava, ele saía um pouquinho melhor. Talvez. Ou ele teve que mergulhar 7 vezes, e em todas elas não mudou nada, só na última que mudou. Irmão, não sei como é que foi. O que a Bíblia diz é que ele teve que mergulhar 7 vezes, que depois da 7ª ele estava curado. O que eu conheço de Deus é que às vezes Deus permite que eu e você vejamos a melhor. Isso é verdade. Tem gente que está lutando contra um vício, e a pessoa começa a perceber que, eu passei o dia hoje sem desejar. Mas às vezes no dia seguinte ainda vai desejar de novo aquela bebida, e ela vai lutar contra aquilo. Às vezes a gente vai vendo a melhora gradativa, mas tem muitas vezes que a gente não vê nada. Então eu não sei se com Naamã ele olhou, cada mergulho que ele dava, ele olhava: está melhor, melhorou mais um pouquinho, está melhor um pouquinho, aí chegou na última, pele de bebê. Mas pode ter sido também, irmão, que ele mergulhou uma, saiu, não mudou nada. Mergulhou outra, saiu, não mudou nada. Mergulhou outra, saiu, não mudou nada. Na 4ª vez ele já está com raiva. Na 5ª vez ele fala: eu sou um bobão, o que eu estou fazendo aqui? Ele podia chegar na 6ª e falar: cansei, e ter ido embora. Resultado, ele não teria sido curado. O que eu quero dizer, irmão? Eu sei que Naamã foi curado, mas no final das contas ele não foi curado pelo rio. Ele foi curado porque ele teve fé que seria curado. E no final das contas, não importa se você vê a melhora ou se você não vê a melhora, só é esperar de você uma coisa: obediência. Irmão, não importa se você vai ver a chuva vindo ou se você não vai ver, o que importa é: continue cavando poços com fé, porque a água vai vir. Deus está prometendo que a água está vindo. Cave poços com fé. Cave muitos poços, mas cave com fé. A fé sempre vai acreditar antes de ver. Fé é crer sem ver. Irmãos, você está vendo seu familiar querendo Jesus? Não. Mas tenha fé, ele vai se converter em nome de Jesus. A fé, ela pega a pá e cava um poço, porque fé sem obras é morta. Nós pedimos que Deus faça algo grande em nós e através de nós. Nós queremos ser parte do mover de Deus em nossa geração, mas como a vida é complicada, acabamos desanimando. Eu creio que Deus me enviou para pregar essa palavra aqui, para colocar a visão de volta em você. A visão
que ainda não se realizou na sua vida, a visão que ainda não se realizou nessa igreja. Está crescendo? Está. Está indo bem? Está. Mas Deus tem infinitamente mais para fazer no meio de vocês. Mas para isso, nós temos que cavar os poços dizendo, é isso que eu verei Deus fazendo em mim e através de mim. Mesmo que eu não consiga ver nenhuma chuva, algo em meu coração diz que sim, vai acontecer. Irmãos, nós vamos fazer isso ou nós vamos morrer tentando. O que eu posso dizer é, faça a sua parte. Cave poços. Eu te garanto, irmãos, que se vocês fizerem o que vocês podem fazer, Deus fará o que só Ele pode fazer. Esse é o recado de Deus dessa pregação. Você talvez pode não ter todos os recursos, mas se você tem uma promessa de Deus, e agora você tem, cave poços. Eu posso não ver ainda muitas conversões à minha volta. Às vezes vai parecer que nada está acontecendo, mas você não sabe o que Deus está fazendo nos bastidores, irmãos. E fé é certeza daquilo que nós esperamos. É a prova, a evidência daquilo que a gente não está vendo. Você pode hoje estar numa situação com poucos ou nenhum recurso. Às vezes você está online nessa situação agora. Mas eu te garanto pela autoridade da Bíblia, da palavra de Deus, que se você cavar poços, não um poço, mas vários poços com fé, Deus fará coisas maiores na sua vida. Eu queria, irmãos, fazer essa viagem e chegar aqui com um tanto de pá para entregar. Como eu não tinha esse recurso, e não sabia quanto seria, eu só posso te desafiar a imaginar que você está recebendo uma pá na mão agora. Você topa ficar de pé? Eu mesmo queria entregar uma pá na mão de cada um de vocês. Mas então nós vamos usar a imaginação agora. Eu queria que você fechasse seus olhos, não por algo místico. Eu disse que tinha algo profético hoje, lembra? De manhã quem estava aí ouviu. De manhã era terreno só, fértil. E vocês eram os grãos de trigo. De noite, pela fé, você está recebendo uma pá na sua mão agora. Eu quero que você feche seus olhos e, com os olhos da fé, olhe para a sua pá. E que você saia daqui e saia para cavar muitos poços. Irmãos, encham a vida de vocês de poços. Creia no que Deus tem falado no seu coração, até que isso se torne realidade. Se alguém aqui tem sido chamado por Deus para uma vida sobrenatural e de frutos extraordinários, cave poços. Se Ele tem te chamado para uma tremenda ativação espiritual e para te usar num grande mover na sua geração, cave poços. Se Ele tem te falado para construir uma casa para algum pobre, para atuar na transformação da sua comunidade, cave poços. Se Ele tem te chamado para uma atuação missionária através do seu negócio, do seu empreendimento, cave poços. Se Ele tem te chamado para deixar tudo e investir na sua família, na educação dos seus filhos, então cave poços. Dê o passo logo e comece. Se Ele tem te chamado para ser uma luz brilhante de Deus na internet, na mídia, no mercado financeiro, na indústria, ou no trabalho pequeno que você faz, mas onde quer que Ele colocou você, cave poços. Se Ele tem te chamado para a política, cave poços. Se Ele está te chamando hoje para ser um líder de célula, cave poços. Se Ele está dizendo sim, diga sim para mim, vem me servir, cave poços. Se Ele está dizendo abre a sua casa, cave poços. Se Ele está dizendo para você pregar para alguém, cave poços. Se Ele está pedindo para você começar um jejum hoje, cave poços. Se Ele está te chamando para começar logo a dieta que você está enrolando, cave poços. E o desafio não é cavar um poço, é cave um poço atrás do outro. Cave um poço, e cave outro poço, e cave outro poço. Dê a Deus o seu melhor e faça o vale, a alameda, ficar cheia de poços. De olhos fechados aí, eu pergunto a você, nós temos cavadores de poços aqui hoje?
Então creia que Deus pode fazer coisas maiores. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Irmãos, pela fé, levanta a sua pá aí, com as suas duas mãos, de olhos fechados, mas segura firme na sua pá, e consagra ela a Deus agora. E com essa pá aí que você está segurando, irmão, cava, dê um pequeno passo de fé, e você assim vai abrir espaço para Deus agir sobrenaturalmente. Talvez a pá que você está segurando aí é só para você visitar alguém, é para você ligar para alguém, é para você convidar alguém essa semana, é para você começar um jejum por alguém. Comece com um poço e siga enchendo a sua vida com poços e poços e poços. Sabe por quê? Porque todos vão ficar cheios. Antes de terminar e orar por você, eu quero te lembrar o que eu já disse. Talvez você esteja como aquele povo no deserto, sem água, quase morrendo, seco. Há momentos que parece que a nossa vida está vazia. E a gente não tem nada a oferecer para ninguém. Mas eu digo o que eu disse antes: Deus é Deus. E Ele é quem pode trazer a água. Ele é quem tem o refrigério que você precisa. Ele pode te pôr de pé novamente. Ele pode te saciar. Ele pode te fortalecer. Você quer então? Começa a cavar poços agora. Como eu disse, a palavra é desafiadora, porque eu não sei o que ela significa para cada um. Mas aí no seu lugar eu quero que você comece a orar agora. Quais são os poços que Deus colocou para você cavar? Você vai sair daqui para cavar com fé, irmão? Então eu vou te desafiar a não sair daqui para começar a cavar. Eu vou te desafiar a começar a cavar agora. Ora por isso agora. O que Deus colocou aí no seu coração? O que você vai ter que fazer? Qual é o poço que você vai ter que abrir primeiro? Sonhe grande, mas comece pequeno. Comece com uma oração agora, sem atrasar, sem enrolar. Que poço você vai abrir agora, em oração? Comece a orar para o Senhor agora. Irmão, a água está vindo. Eu estou ouvindo barulho de muitas águas. Mas você tem que cavar poços. Que poço você tem que cavar? Fala com Deus agora por 1 minuto e logo depois eu oro por você. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui segurando nossas pás. Irmão, aqui, Pai, aqui nós estamos entre irmãos. Não é sobre quem é da Central, quem é da Alameda. Aqui é a igreja do Senhor. Eu me junto a eles com a minha pá. E tudo que o Senhor quer fazer na minha vida, eu sei, Deus, que tem água vindo. Eu sei, Deus, que tem água vindo sobre essa igreja. O mover do Senhor está vindo. E Deus pode ter certeza que quando a água vier, vai estar tudo cheio de poço. Porque nós não estamos só cavando um poço, nós estamos cavando vários. E nós não estamos só cavando por cavar, nós estamos cavando com fé. Não importa se nós estamos vendo vento ou não, se existe a nuvem do tamanho da mão de um homem ou não, não importa, Deus, se tem barulho ou não de chuva. O Senhor é fiel à sua palavra e a água virá. Mas nos ajude, Deus, a cavar poços. Eu agora, Deus, finco a minha pá no chão e começo a fazer o primeiro poço. Eu vou liderar minha célula ainda melhor. Eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance. Eu vou fazer a minha parte, Deus, na certeza de que só o Senhor manda chuva. Eu vou, Deus, semear mais sementes. Eu vou regá-las, na certeza de que só o Senhor faz crescer. Eu vou, Deus, pregar o Evangelho. Eu vou fazer discípulos, mas na certeza de que só o Senhor convence do pecado, da justiça e do juízo.
Eu vou fazer a minha parte, que é pregar, e vou ver o Senhor fazendo a sua, que é convencer. Eu vou ver minha família sendo salva, Deus. Eu vou ver meus tios que ainda não conhecem o Senhor. Eu vou ver amigos que precisam de cura sendo curados. Mas não vão ser curados da noite para o dia, assim, aleatoriamente. Eles vão ser curados, porque eu estou cavando um poço de fé agora, de que eles serão curados. E a minha oração pessoal, Deus, se transfere para essa igreja. Eu não sei o que cada um está orando, Pai, mas o Senhor está ouvindo cada um. E nós estamos abrindo um poço, Deus. E nós vamos abrir uma célula em cada rua dessa cidade. Já deixou de ser cada bairro, Deus, é cada rua da cidade. Cada rua da cidade vai ter uma célula pregando o evangelho e ganhando gente para o Senhor. Eu creio, Deus, que cada prédio vai ter mesmo, que cada condomínio vai ter. Deus, eu creio, Deus, que nós vamos para uma expansão extraordinária. Por quê? Porque nós vamos cavar poços, Deus. Nós vamos plantar semente, nós vamos regar e vamos ver o Senhor dando crescimento. E vamos ver o Senhor fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós vamos fazer o buraco, mas o Senhor vai dar água. Deus, nós vamos fazer a nossa parte e vamos ver o Senhor fazendo a sua parte. Deus, nós confiamos em Ti. Nós consagramos a nossa vida a Ti. Deus, nós consagramos a expansão dessa igreja a Ti. E dizemos, faz mesmo, Deus, manda água mesmo. Enche todos os poços de água. Enche tudo de água. Deus, alaga tudo da Alameda. Mas que a água não passe sem encontrar um poço. E que essa obra extraordinária aconteça. E que em poucos meses as notícias cheguem de que tem poço cheio de água, de que tem milagre que aconteceu. Deus, eu declaro que essa semana alguns milagres aqui já vão acontecer. Não porque o Senhor agiu sem esperar, mas porque nós cavamos o poço hoje. Deus, faz essa obra e leva essa igreja para um novo Kairos, um novo tempo na sua presença, um novo tempo cheio de poço, nossa parte, mas cheio de água, sua parte, em nome de Jesus.